irmãos. Boa noite. Paz seja com todos, amém? Amém. Quem está feliz com Jesus? Amém. Motivo de muita alegria poder estar aqui mais uma noite. A gente vai estar dando essa segunda aula de aprofundamento bíblico. Acredito que Deus, Ele, através dessa escola, Ele vai fazer coisas novas em nosso meio, amém? Amém. Não só em questão pessoal de cada um de nós, mas sim ministerial. Que Deus vai levantar novas pessoas, Deus vai levantar pregadores, Deus vai levantar levitas, Deus vai levantar pessoas que querem estar no propósito de Deus, amém? Amém. Coloque sobre os seus pés, vamos iniciar fazendo uma oração bem rápido. A Bíblia, Breno, que a mulher do fluxo, ela sofria de 12 anos de enfermidade. Da Bíblia que certo dia ela ouve que Jesus estava passando pela cidade e ela decide se encontrar com Jesus. E talvez, se você olhar com um olhar bem clínico, você vai ver que essa mulher estava totalmente impossibilitada de chegar até Jesus. Mas diz a Bíblia que mesmo assim ela persiste no caminho de encontrar Jesus. Talvez essa noite você está passando por um problema, por uma dificuldade, mas não desista daquilo que você tem buscado em Deus. E o mais lindo, Mateus, diz a Bíblia que quando ela se encontra com Jesus, ela vai tocar em Jesus. No momento que ela é tocada, diz a Bíblia que o sangue que estava saindo dela é estocado. No momento que ela toca em Jesus, ela é curada. E aqui algo me chama a atenção, que acontecem várias coisas nesse episódio. Primeira coisa que acontece é que ela é curada. Segunda coisa que acontece, que Cristo dá a identidade de filha para ela. E outra coisa que acontece é que Cristo vai aperfeiçoar aquela mulher, porque ela estava passando por um momento de dificuldade, por um momento de fraqueza. O apóstolo Paulo diz que o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Ou seja, além de ser curada, além de ganhar uma nova identidade, ela é aperfeiçoada. Eu quero profetizar essa noite que todos nós seremos aperfeiçoados por Deus, amém? Vamos orar? Pai, neste momento eu quero te agradecer por essa oportunidade, Pai, por esse dia, por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Que a partir de hoje, Pai, venha haver transformações em nossas vidas, Pai. Nós queremos declarar que sem o Senhor nós não somos nada, que sem o Senhor nós não podemos exercer nada. Então que o Teu Espírito, Pai, venha nos inundar nessa noite, que a Tua presença esteja sobre nós, Pai, de uma forma sobrenatural, e que tudo aquilo que o Senhor nos prometeu, Pai, como igreja, como membros, como servos, venha se cumprir, Pai, e que as portas do inferno não venham se prevalecer, Pai, contra nós, e que a Tua glória, Pai, venha resplandecer, Pai, sobre nós, Pai. É isso que eu te peço. Amém. Pode se sentar, irmãos. Você que trouxe a Bíblia, abra comigo no livro de Eclesiastes, capítulo de número 3. Eclesiastes 3. Pode ficar sentado. Eclesiastes, capítulo de número 3. Glória a Deus, podemos ler? Uma passagem bem conhecida, depois se os irmãos não tiverem encontrado, quiser dar uma meditada. Assim diz a palavra do Senhor: para tudo há um tempo, e um tempo para todo propósito debaixo do céu. Repita comigo: há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Um tempo para nascer, um tempo para morrer, um tempo para plantar, um tempo para arrancar o que se plantou, um tempo para matar, e um tempo para curar, um tempo para destruir, um tempo para construir. Um tempo para chorar, um tempo para rir, um tempo para prantear, um tempo para dançar, um tempo para espalhar pedras, um tempo para juntar pedras, um tempo para abraçar, um tempo para evitar de abraçar, um tempo para adquirir, um tempo para perder, um tempo para guardar e um tempo para lançar fora. Amém, irmãos? Eclesiastes, capítulo de número 3.
Talvez seja uma das passagens mais conhecidas da Bíblia. Acredito que não só nós que estamos aqui, que estamos vivendo algo em Deus, conhecem essa palavra. Salomão, quando ele escreve isso, ele já havia vivido vários períodos na vida dele. Salomão, ele tinha vivido vários propósitos na vida dele. E aqui eu vejo uma grande qualidade de Salomão que talvez não tem nós, que é saber viver os momentos de viver os propósitos que Deus tinha na vida dele. E Salomão, ele foi um grande homem de Deus. Acredito eu que Salomão viveu talvez um dos períodos mais frutíferos, um dos melhores períodos que Israel viveu. E semana passada nós falamos um pouco sobre o que era propósito. Estou vendo que tem algumas pessoas aqui que não estavam presentes. Eu gostaria de recapitular algumas coisas que eu disse. Nós aprendemos o que era propósito e falamos um pouco sobre os propósitos que Cristo tinha na terra. A palavra propósito, ela significa objetivo. Então, todas as vezes que alguém falar sobre a palavra propósito, você entenda que é um objetivo. Quando alguém fala que você tem um propósito em Deus, significa que você tem um objetivo em Deus, um algo a alcançar. E estudando sobre o propósito, você vai perceber que existem alguns propósitos que talvez não vão ser alcançados. Voltando sobre o que eu disse sobre Adão e Eva, diz a Bíblia que Deus vai criar todas as coisas e que Deus ele vai colocar Adão e Eva dentro do jardim, Breno. Interessante que Deus ele vai dar várias ferramentas para Adão poder trabalhar no Éden. Deus ele vai dar o poder de Adão comer de quase todos os frutos que havia no jardim. Outra qualidade que Deus dá, outra ferramenta que Deus dá para Adão é que Adão ele poderia nomear os animais, ele dominava sobre toda a selva que existia no jardim. Outra qualidade que talvez Adão tinha, que nós não temos nos dias de hoje, talvez Adão ele não trabalhava no jardim. E assim por diante, Adão ele tinha várias coisas que ele poderia fazer no jardim, Mateus. Diz a Bíblia que se passa um tempo e Deus percebe que Adão ele estava sentindo-se só. Então nesse momento Deus ele dá a oportunidade de Adão ele ter uma pessoa, uma companheira. Então Deus cria Eva através de Adão. E assim a mulher é criada. Diz a Bíblia que no passar do tempo Adão e Eva vão se relacionando. E acredito eu que com esse tempo passado, Satanás ele vai se incorporar no corpo de uma serpente. E assim ele induz a mulher e o homem a cair. E estudando sobre isso, eu reparei no que Deus fala através disso. Diz a Bíblia que todos os dias às 6 horas da tarde, Deus descia no jardim e se relacionava com Adão. Todos os dias às 6 horas da tarde, Deus descia e se relacionava com Adão. Só que no dia que Adão peca, algo totalmente diferente acontece. Diz a Bíblia que Deus ele vai fazer uma pergunta para Adão. E aqui que me chama a atenção. Porque Deus ele poderia fazer qualquer pergunta para Adão. Deus poderia perguntar para Adão: Adão, por que você comeu do fruto que eu falei para você não comer? Porque Deus, ele sabia que Adão já havia comido do fruto. Talvez Deus poderia perguntar para Adão: Adão, por que você desobedeceu aquilo que eu disse para você não desobedecer? Só que Deus ele faz uma pergunta totalmente diferente que eu e você faria. Deus pergunta para Adão: Adão, onde você está? Aqui Deus não estava preocupado com o que Adão fez, mas Deus estava preocupado que o pecado, o local que o pecado tinha colocado Adão. E aqui eu vejo uma grande diferença entre Deus e talvez algumas pessoas e o diabo. Porque o diabo, quando você peca, talvez ele quer apontar algo que você fez de errado. Mas Deus não. Deus ele quer cuidar de você e fazer de você uma nova pessoa. Diz a Bíblia que o homem e a mulher eles perdem a posição que eles tinham. Eles são tirados do jardim. E eu não disse nessa aula, mas na aula passada eu disse que Deus ele tinha um propósito inicial. O propósito inicial de Deus era criar um homem e todos os dias descer e se relacionar com o homem, através de Adão. Só que a partir do momento que Adão desobedece à voz de Deus e come do fruto proibido, Deus muda totalmente o foco. Foi o que eu disse, que talvez alguns objetivos você não vai alcançar.
Deus muda o objetivo de se relacionar com o homem e Deus cria totalmente um plano de salvação. Diz a Bíblia que logo após a tirada do homem e da mulher do jardim, Deus levanta vários homens. Deus levanta Abraão, Deus levanta Enoque, Deus levanta Davi, Deus levanta vários e vários homens para poder tentar realcançar essa aliança que ele tinha com o homem. Então, quando Deus vê que isso não acontece, ele envia Jesus. E aqui nós vimos alguns objetivos de Jesus. Gostaria de recapitular alguns propósitos de Cristo na terra. Os propósitos de Jesus na terra era curar. Nós lemos que Jesus ele vai curar a mulher do fluxo de sangue em Marcos, no capítulo de número 5. A Bíblia que um dos objetivos de Cristo, dos propósitos de Cristo era curar. Outro propósito de Cristo era libertar, no capítulo de número 5 de Marcos também. Diz a Bíblia que Jesus ele liberta endemoniados de Gadara. Outro objetivo de Cristo, talvez um dos objetivos mais simples, se você for olhar, é um dos mais profundos e é um dos que perpetua nos dias de hoje, que está no livro de Mateus, capítulo de número 1, versículo de número 23. Diz a Bíblia que Maria é revelada a ela que ela teria um filho, que o seu filho se chamaria Emanuel, Deus conosco. Ou seja, Cristo permaneceria com ela em todos os dias, ou seja, Cristo permanece com nós até nos dias de hoje. E talvez o maior objetivo de Cristo, que nós vimos até agora, que eu li em Romanos 5, capítulo de número 8, que diz que Cristo, ele veio morrer por nós, mesmo nós ainda sendo pecadores, ou seja, através da morte de Cristo veio salvação para mim e para você. E essa semana eu parei para pensar, para estudar um pouco sobre qual eram os propósitos de Cristo e qual eram os nossos propósitos. E os nossos propósitos talvez não mudam muito aquilo que Cristo fez. Talvez o que eu e você foi chamado para exercer não seja diferente daquilo que Cristo exerceu. Da mesma maneira que Cristo foi chamado para permanecer na vida de alguém em algum lugar, você também foi chamado para permanecer. Talvez o ministério de Cristo foi ser chamado para curar, você também foi chamado para curar. O ministério de Cristo foi chamado para poder salvar vidas, você também foi chamado para salvar vidas. Tanto que Cristo ele vira e fala em um certo momento da sua caminhada que nós faríamos obras maiores que a dele. E tem um versículo que me falha a memória, que o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, que para nós sermos imitadores dele, como ele era imitador de Cristo. E aqui eu vejo uma grande semelhança entre mim, você e Cristo, que Cristo nos chamou para exercer aquilo que ele exercia. E a frase que Cristo fala só um minuto que eu esqueci, que nós faríamos obras maiores que a dele. Quem que acredita que está vivendo o propósito? Levanta a mão. Será que você tem feito obras maiores que a dele? Talvez seja algo um pouco contraditório com o que Cristo disse. E nessa noite, eu estudando, gostaria de falar algumas coisas que seria necessário que nós fizéssemos para poder alcançar os nossos objetivos. Em Êxodo capítulo de número 2, diz a Bíblia que Moisés ele vai ter o primeiro contato com Deus. Eu disse isso semana passada. Diz a Bíblia que Moisés ele vai subir no monte, ele vai ter um contato com a sarça, e Deus vai se manifestar através da sarça. Diz a Bíblia que Moisés ele vai ter uma grande oportunidade de poder ver aquilo que Deus tinha para a vida dele. Só que tem um detalhe muito grande, que para Moisés entender o propósito, ele teve que se aproximar de Deus. Então entenda que não existe chamado, não existe propósito se você não se aproximar de Cristo. Diz a Bíblia que Deus entrega um grande propósito para a vida de Moisés. E entenda então que o propósito é vivido só uma vida de aproximação com Cristo. Diz a Bíblia que Deus levanta Noé no livro de Gênesis, capítulo de número 9. Só que tem um detalhe muito grande, que Deus poderia levantar qualquer um homem da época, qualquer uma pessoa. Talvez uma pessoa muito mais capacitada que Noé. Só que Deus levanta Noé. Diz a Bíblia que no capítulo de número 6, Noé andava com Deus.
Ou seja, se Noé não andasse com Deus, ele não seria chamado para exercer aquilo que Deus tinha para a vida dele. Diz a Bíblia que Moisés, ele é levantado, que a partir daquele momento ele começa a exercer algo que Deus chamou ele para exercer. E eu fiquei me perguntando qual foi o primeiro ponto que Moisés tomou para poder Deus levantar ele, para ele poder exercer aquilo que Deus tinha para a vida dele. Diz a Bíblia que Moisés estava no monte, que Deus revela o chamado dele, e Deus dá uma ordem para Moisés, que era para Moisés voltar para o Egito, para poder tirar o povo dele, o povo de Israel que estava na escravidão. Repita comigo: escravidão. Todos nós sabemos que escravidão é uma coisa totalmente ruim, totalmente desumana, e o povo de Israel estava passando por essa situação. Então Deus levanta Moisés, para Moisés exercer um grande propósito, um grande chamado. E um fato que me chama a atenção em Moisés é que em nenhum momento Moisés questiona aquilo que Deus tinha para a vida dele. Diz a Bíblia que Moisés ele vai seguir aquilo que Deus havia chamado ele para fazer. Só que no momento que Deus chama Moisés, Moisés teria que descer imediatamente do monte e ir até o Egito. Ou seja, para entender o chamado, Moisés teve que subir, mas para exercer ele teve que descer. Talvez nós não tenhamos ganhado ninguém no Egito lá fora, porque nós estamos nos lugares altos, como diz o pastor Renato, nos lugares altos, estamos talvez acomodados com aquilo que Deus nos deu. E talvez um dos maiores objetivos dos dias de hoje de Cristo, com a igreja do século XXI, é tirar a igreja do comodismo. Diz a Bíblia que Deus vai levantar um homem chamado Neemias. A Bíblia que Neemias ele era copeiro do rei, e Neemias ele vivia no melhor lugar. Neemias vivia num palácio. Diz a Bíblia que os muros de Jerusalém haviam sido destruídos, Vitinho. Então diz a Bíblia que Deus olha para Neemias e chama Neemias. Semana passada eu disse que Deus não trabalha com ninguém ausente. E aqui Deus trabalha com gente ausente sim. Porque Deus poderia ter levantado qualquer pessoa que estava em Israel, mas não. Deus levanta Neemias que estava no palácio. Então Deus está dizendo para você nessa noite: se você está no palácio, eu quero te levantar e te levar nos lugares baixos. E diz a Bíblia que Deus levanta Moisés. Moisés ele vai descer, ele vai até o Egito. Só que algo me chama a atenção em Moisés. Diz a Bíblia que quando Moisés sai do Egito, Moisés sai com 40 anos de idade. Aos 80 anos, Moisés recebe o chamado que Deus tinha para a vida dele. Só que tem um detalhe muito grande em Moisés, que quando Moisés sai do Egito, diz a Bíblia que Moisés estava jurado de morte. Diz a Bíblia que Faraó tinha jurado morte a Moisés. Só que mesmo assim, Moisés desce do Egito. Moisés não se preocupa em nenhum momento em morrer. Moisés não se preocupa em nenhum momento em ser escravizado. Moisés entende totalmente o chamado que Deus tinha na vida dele. Diz a Bíblia que Moisés ele vai até o Egito, tira o povo do Egito, e assim conclui o chamado que Moisés tinha na vida dele. E aqui talvez eu vou dizer algo que nenhum de nós gostamos. Muitos de nós achamos que quando nós passamos a seguir Jesus, as coisas vão melhorar para nós. Que quando nós começamos a viver o propósito que Deus tem em nossas vidas, as coisas vão melhorar. Mentira. Quem te disse isso é um mentiroso. No livro de 1 Samuel 16, diz a Bíblia que Deus fala com Samuel, para Samuel poder ir à casa de Jessé, ungir um rei. Diz a Bíblia que quando Samuel chega lá, Rose, ele começa a examinar todos os irmãos de Davi. Davi não estava na casa, uma história que todos nós conhecemos. Só que diz a Bíblia que Davi ele era rejeitado pelos irmãos. Davi era totalmente rejeitado pelos irmãos e totalmente, talvez mais rejeitado pelo pai dele. Talvez o pai de Davi não aceitava Davi. Existe uma teoria que talvez Davi nunca entrou na casa do pai, por tamanha rejeição que existia na vida de Davi. E um fato me chama a atenção: Davi era rejeitado. Só que depois da unção ele começa a ser perseguido. Percebeu que piorou? Então talvez você está achando que o chamado de Deus foi feito para você ser chamado, para você exercer aquilo que Deus tem para você no comodismo,
sem sofrer as consequências que o chamado tem para te trazer. Só que Deus está dizendo não, porque o chamado ele gera perseguição, o chamado ele gera dor, o chamado ele gera sofrimento. Só que existe uma passagem que Cristo diz o seguinte, que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Ou seja, o fato de você estar sofrendo, o fato de você estar sentindo dor, o fato do chamado, do propósito estar pesado na sua vida, não significa que você não vai alcançar aquilo que Deus tem para você. E aqui eu gostaria de dizer algo muito importante. A história de Davi é uma história muito conhecida, todos nós conhecemos. Só que antes de Davi, no capítulo de número 16, ser levantado como todos nós conhecemos, Davi é levantado como um rei. Diz a Bíblia, no capítulo de número 9 ou 10, se não me engano, de 1 Samuel, que Saul ele foi chamado para ser rei de Israel. Diz a Bíblia que Saul é ungido, como seguindo o protocolo, Samuel unge Saul. Saul começa a exercer bem aquilo que Deus tinha para a vida dele. Saul começa a exercer bem o reinado sobre Israel. Só que chega determinado momento na vida de Saul que ele vai exercer aquilo que Deus tinha para a vida dele, só que ele perde a presença que ele tinha na vida dele. E aqui eu gostaria de fazer uma pergunta para todos nós, inclusive para mim que está aqui nessa noite. É capaz alguém exercer o propósito que Deus deu na vida dele sem a presença? Óbvio que sim. Saul reinou, depois que Davi foi ungido, aproximadamente 15 anos. Saul reinou. Só que durante esses 15 anos, em nenhum momento Deus falou com Saul, Mateus. Em nenhum momento Deus falou com Saul. E no capítulo de número 17 do livro de Ezequiel, ele recebe uma visão de Deus muito interessante. Da Bíblia que Deus fala através de Ezequiel que Israel era como se fosse uma noiva. Da Bíblia que Deus ele cuidou de Israel. Israel era um povo rejeitado, Deus pegou Israel, cuidou como se fosse uma noiva. Deus faz a alusão que Israel era como se fosse a noiva dele. E diz a Bíblia que Deus ele cuida da noiva com um simples propósito, Alex, que era para a noiva se arrumar para o noivo todos os dias, que era para a noiva se perfumar, vestir a melhor roupa e ficar bela para Deus todos os dias. Diz a Bíblia que esse propósito ele é concluído com excelência. Todos os dias a noiva se arrumava, todas as noites, todos os dias a noiva ficava bela, assim como Deus havia ordenado. Só que chega determinado momento que outros homens começam a cobiçar essa noiva, começam a querer essa noiva. E diz a Bíblia que isso começa a subir a cabeça dessa noiva, Mateus. Diz a Bíblia que ela começa a se arrumar todos os dias. Ela começa a viver, ela conclui todos os dias o propósito que Deus tinha para a vida dela, que era se arrumar e ficar bonita todos os dias para o noivo. Só que diz a Bíblia que pelos homens observar ela todos os dias, isso começa a subir a cabeça dela. E que ao invés de ficar bonita para o noivo, ela começa a ficar bonita para os homens que estavam ali. Ela executava o propósito dela. Só que ela tinha perdido a presença de Deus há muito tempo. Então entenda que exercer o seu chamado não significa que você tenha presença. Talvez nós estamos exercendo aquilo que Deus mandou, mas talvez nós não temos presença. Talvez nós não ganhamos pessoas lá fora porque nós exercemos aquilo que Deus quer de nós, mas nós não temos a presença. Talvez nós exercemos aquilo que Deus nos chamou para exercer, só que Deus ele não fala conosco há muito tempo. Diz a Bíblia que ele foi um dos maiores sacerdotes da Bíblia. Talvez Eli marcou a geração que ele viveu. A Bíblia cita o nome de Eli várias e várias vezes. Se ele não fosse importante, o nome dele não estaria na Bíblia, mas ele foi importante. Só que diz a Bíblia que chega a determinado momento na vida de Eli que ele para de escutar a voz de Deus. E aqui eu vejo um grande problema em Eli. Não era exercer aquilo que Deus havia chamado ele em pecado, mas sim exercer aquilo que Deus havia chamado ele sem escutar a voz de Deus. E diz a Bíblia que logo após isso Deus levanta Samuel. Então entenda que todas as vezes que você perder a presença, Deus sempre vai levantar outro que tem a presença.
falando um pouco sobre Samuel, a Bíblia que Samuel ele tinha um ministério triplo. Samuel era sacerdote, profeta e juiz. Além de Samuel ele cuidar da parte espiritual do povo, além de Samuel ser um grande profeta, Samuel também era juiz. Ele que guiava o povo, ele que mostrava, ele que direcionava o povo. Só que estudando um pouco sobre Samuel, estudando um pouco sobre a história de Samuel, eu gosto muito da história de Ana. Se você estudar a história de Ana, você vai perceber que Ana foi uma mulher diferente de várias mulheres. Se você estudar o ministério de Ana, você vai ver que Ana ela teve um ministério igual de Maria. As duas geraram algo do céu. Da Bíblia que todos os anos Ana subia e entregava algo para Deus. Só que Ana tinha um objetivo de receber algo de Deus, que era um filho. Ana ela buscava insaciavelmente por um filho. Diz a Bíblia que Ana ela vivia angustiada por não alcançar aquilo que Deus tinha. Ela era angustiada por não conseguir aquilo que ela queria, que era um filho. Só que diz a Bíblia que certo dia Ana sobe e que Ana estava tão triste que ela não conseguia nem falar mais, ela só chorava. E que o profeta Eli, diz a Bíblia que o profeta Eli, ele vai olhar para Ana e vai dizer que ela estava bêbada. Só que Ana, ela estava chorando por um simples motivo, por ela não ter recebido aquilo que ela queria, que era um filho. E aqui nós vemos que ele tinha perdido a essência há muito tempo. Aqui nós vemos uma grande falta de sensibilidade a Eli. Porque Ana não chorava por estar bêbada, por estar embriagada. Ana chorava por não alcançar aquilo que ela tanto queria em Deus. Só que diz a Bíblia que Deus ele vai ter uma grande misericórdia de Ana e que Ana vai gerar Samuel. Só que estudando a vida de Ana, se você estudar aquilo que Deus tinha para a vida de Ana, você vai ver que Ana ela tinha uma grande dificuldade. Ana tinha um grande problema na vida dela. Ana tinha uma grande perseguidora que era Penina. Diz a Bíblia que Penina ela gerava filhos todos os anos para Eucana, que era o marido dela, e de Ana. Eucana tinha duas mulheres. Diz a Bíblia que talvez todas as vezes que Ana e Penina subiam para o templo, Penina ela subiu com um filho diferente e Ana não subia com nada. E acredito eu que Penina ela perseguia Ana por isso. Talvez todas as vezes que Penina se encontrava com Eucana e com Ana, talvez Penina jogava isso na cara de Ana. Talvez Ana sofria muito com isso. Só que mesmo assim Ana gerou algo do céu. Então entenda que para você gerar algo do céu vai chegar algum momento que você vai ser perseguido. E se você não está sendo perseguido, talvez você está vivendo o propósito que Deus tem na sua vida errado. Diz a Bíblia que Ana gera Samuel. Samuel foi um dos maiores homens da Bíblia. Diz a Bíblia que Samuel ele ungiu o primeiro rei de Israel, que é Saul, e o maior rei de Israel, que é Davi. Eu gosto muito da história de Samuel, porque Samuel, além dele ter vários propósitos, além de Samuel ele ter vários ministérios, Samuel nunca deixou isso subir a cabeça dele. Eu disse isso semana passada. Qual é maior? O que é maior no reino? Um rei ou um sacerdote? Um rei. Samuel era sacerdote, mas em nenhum momento Samuel quis cobiçar aquilo que era de Davi. E diz a Bíblia que José teve um propósito muito grande. Gênesis fala sobre a história de José. José talvez ele foi um dos homens que teve um dos caráteres mais íntegros da Bíblia. Diz a Bíblia que Deus levanta José. José ele teve vários irmãos. E algo me chama a atenção na vida de José, que Deus ele entregava várias visões para José. Certo dia José ele vai ter uma visão e os seus irmãos vão ter inveja daquilo que José carregava. Então talvez nós somos perseguidos não por aquilo que nós exercemos, mas por aquilo que nós carregamos. A Bíblia que José
Deus vai entregar um grande propósito na vida de José. Diz a Bíblia que José vai ser invejado por aquilo que ele carregava. Certo dia, José ele vai fazer aquilo que o pai havia pedido para ele fazer. Diz a Bíblia que o pai manda José levar pães para os irmãos que estavam no campo. E José ele obedece aquilo que que o pai havia mandado ele fazer. Só que chega um momento que José ele vai entregar a notícia que o pai tinha dado para ele, para os irmãos dele. Diz a Bíblia que quando José chega no local, ele é jogado dentro de um poço. E aqui nós talvez vemos uma das maiores crueldades dentro da Bíblia. Você teria coragem de jogar um irmão seu dentro de um poço? Você teria coragem de fazer um mal ao seu irmão? Talvez você não conseguiria. Só que os irmãos de José, com tanta ira no coração por aquilo que José carregava, diz a Bíblia que eles vão jogar José dentro de um poço. Logo após isso, diz a Bíblia que eles vão tramar um plano, vão vender José para o Egito, e logo após isso, eles vão viver como se nada tivesse acontecido. E diz a Bíblia que logo após isso, José ele é levado como escravo para o Egito. Glória a Deus, José ele é levado para o Egito. E aqui eu vejo uma grande qualidade de José, que José em um momento ele deixou aquilo que estava fora dele afetar aquilo que ele tinha dentro. Esses dias eu até comentei isso na célula, esses dias eu vi uma reportagem muito interessante, muito simples. Eles falam que um ovo de galinha, quando ele é afetado por fora, ele é quebrado por fora, não tem como ser gerado vida. Ele só pode ser gerado vida quando ele é quebrado por dentro, que é assim quando o pintinho nasce. Então José, ele não deixou nada que tinha por fora afetar aquilo que ele tinha por dentro. Como a história diz, José ele é levado como escravo, e ele vai ficar como escravo bastante tempo. Quando José completa 17 anos mais ou menos, José ele é acusado por algo que ele não tinha cometido. E diz a Bíblia que logo após isso, José ele vai ser exaltado no próprio Egito. E eu fiquei me perguntando, por que Deus não exaltou José no meio da parentela dele? Por que Deus exaltou José em uma terra estranha no Egito? Diz a Bíblia que o Egito ele passaria por 7 anos de muita abundância, de muito alimento, de muitas coisas boas, mas o Egito também passaria por um momento de muita dificuldade durante 7 anos. Só que mesmo assim Deus exalta José no momento de dificuldade. Deus exalta José no Egito. E eu fiquei me perguntando por quê. Pergunte por quê? Porque só homens de propósitos podem romper em lugares difíceis. Talvez você está rompendo em um lugar que talvez ninguém acreditava. Talvez você está rompendo em um emprego que talvez as pessoas olhavam e diziam que você não era capaz de exercer aquilo que você estava tanto querendo. Talvez num momento de crise você está rompendo. É porque Deus está dizendo para você aquilo que você carrega dentro de você. E está aqui um detalhe muito interessante na vida de José, Alex. Diz a Bíblia que durante os 7 anos de fome, José ele vai se reencontrar com a família dele. Através dos irmãos dele, diz a Bíblia que os irmãos de José eles vão até o Egito, por causa da fome que existia naquele tempo. Eles vão se reencontrar com José. Diz a Bíblia que José ele vai perdoar os irmãos, e aqui eu vejo uma grande grandeza em José, que mesmo os irmãos dele fazendo mal para ele, ele perdoa os irmãos dele. Talvez os dias que nós estamos vivendo seja difícil por causa disso, porque nós não perdoamos os nossos irmãos que nos fazem mal, não só na igreja, mas sim fora da igreja. Talvez alguém nos faça um mal e nós não perdoamos, e mesmo os irmãos de José fazendo um grande mal para ele, ele perdoou. E aqui talvez o fato que me chama mais atenção na vida de José, que além de José perdoar, ele exalta os irmãos dele. Entenda que o propósito vai fazer você exaltar algumas pessoas que te rebaixaram algumas vezes. Entenda que o propósito vai fazer você entregar coroas para pessoas que crucificaram você várias vezes. E para encerrar, gostaria de fazer, o pastor falou que poderia fazer
aula prática, eu gostaria de fazer uma dinâmica para encerrar. Estudando a história de Pedro, você vai ver em Lucas 5, várias e várias vezes pregado aqui na igreja. Diz a Bíblia que Pedro ele vai abrir mão de todos os peixes que ele havia pescado. Só que um fato me chama a atenção na vida de Pedro. Pedro vai ter a maior pesca da sua história. Talvez Pedro ele era um grande empresário. Talvez Pedro ele tinha uma grande empresa de peixe, de pesca. Só que para Pedro pescar ele teve que passar por uma grande noite de frustração. Então entenda, para você alcançar coisas grandes em Deus, talvez você vai passar por grandes frustrações. Não desista daquilo que Deus tem para a sua vida. A Bíblia é que Pedro ele vai abrir mão de tudo aquilo que ele tinha, de tudo aquilo que ele havia feito durante anos. E eu fiquei me perguntando por que Pedro abriu mão de tudo aquilo que ele tinha, dos bens. Talvez Pedro ele era um homem de uma condição financeira boa. A Bíblia é que quando Cristo chama Mateus para o ministério, Mateus estava na alfândega dos cobradores de impostos. Para quem não sabe, os cobradores de impostos na época de Pedro, de Mateus, de Cristo, eles eram as pessoas que talvez tinham mais dinheiro. Mateus abriu mão de ganhar muito dinheiro para poder seguir Jesus. E assim por diante. João era pescador também. João abre mão para poder seguir Jesus. Eu fiquei me perguntando o que esses homens viram para poder seguir Jesus. E Deus me respondeu com algo muito simples. Me pergunte o que é. Propósito. Talvez nós estamos achando que o propósito de Deus é para nos fazer rico. Não é. Talvez o propósito de Deus, nós achamos que o propósito de Deus tem nos chamado para poder nos fazer pessoas conhecidas. Totalmente contrário disso. Talvez vai chegar um momento da sua vida que você vai ter que abrir mão de algo grande para poder seguir Jesus. Eu posso te dizer algo, vai ser o momento que mais vai doer na sua vida. Porque abrir mão daquilo que é fácil para nós é muito fácil, mas abrir mão daquilo que é prioridade para nós é muito difícil. E se você está aqui nessa noite, acredito eu que você abre mão de grandes coisas para poder seguir Jesus. Senão você não estaria aqui nessa noite. E eu posso te dizer algo mais. Você vai ter que abrir mão de mais coisas. A Bíblia é que João ele teve um grande ministério. A Bíblia é que quando Jesus estava na cruz, perto de ser crucificado, Jesus ele vai virar para João, vai dizer para João que Maria seria a mãe dele, que ele seria filho de Maria. E existem estudos que falam que João ele foi o pastor da igreja de Éfeso e que Maria ela era membro dessa igreja. João ele exerceu um grande ministério. A Bíblia é que João ele era tão íntimo de Cristo que ele dormia no peito de Jesus. Imagina João, imagina eu e você nos dias de hoje ter esse privilégio que João teve de poder dormir nos peitos de Jesus, de poder se chegar mais perto de Jesus. João ele teve esse privilégio. Só que para poder viver isso, João ele teve que viver coisas talvez que eu e você não conseguiria viver. Existem estudos que no final da vida de João ele passou por grandes dificuldades. Estudiosos vão dizer que João, mesmo ele estando de idade, chegou a determinado momento na vida de João, que João era tão odiado por aquilo que ele acreditava, que ele foi jogado dentro de uma bacia de óleo. Só que mesmo assim João não morreu, dentro de uma bacia de óleo fervente. Era para João ter morrido, mas João não morreu. E pessoas estudiosas vão dizer que logo após isso, João ele é isolado na ilha de Pátmos. Para você ver o quanto João ele era odiado. As pessoas não queriam saber de João, por um simples motivo, pelo Cristo que ele carregava. Será que eu e você estamos preparados para viver isso? Será que eu e você estamos preparados para ser perseguidos pelo propósito que Deus colocou em nossos corações? Será que eu e você está preparado para ser rejeitado?
Só que um fato muito interessante na vida de João, que diz a Bíblia que João é levado para a ilha de Patmos para ser isolado. Para quem não sabe, a ilha de Patmos ela era uma ilha para pessoas que eram loucas, para pessoas que cometiam grandes crimes serem jogadas lá. E existe uma outra vertente desse estudo, que João foi colocado em um local para ele ficar sozinho, isolado. Ou seja, ninguém queria conversa com João, todos isolavam João. Só que diz a Bíblia que quando João é isolado, o céu se abre. E eu encerro aqui. Quando a terra se cansar daquilo que você carrega, quando a terra rejeitar o propósito, aquilo que Deus tem para a sua vida, pode ter certeza que o céu vai se abrir, que o Cristo vai descer. Amém?